A Guerra do Vietnã foi um conflito de extremos. Por um lado, envolveu algumas das armas mais avançadas da Terra na época, incluindo o primeiro uso de aviões de guerra supersônicos lançando bombas guiadas por laser, e por outro, foi uma guerra de guerrilha suja, encharcada de lama, manchada de sangue, onde os soldados frequentemente ficavam tão próximos que baionetas fixas transformavam rifles em piques modernos. A derrota final da principal superpotência do mundo nas mãos de um inimigo tecnologicamente inferior, mas altamente motivado e adaptável, é um lembrete contundente da velha noção de que o maior fator para a vitória é o desejo de vencer em primeiro lugar. No episódio de hoje, vamos olhar para alguns dos homens e mulheres que tinham esse desejo e o usaram para ganhar tanto o respeito quanto o medo de seu inimigo do outro lado do mar. Estes são alguns dos combatentes comunistas mais mortais da Guerra do Vietnã. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Ao discutir o uso de forças especiais na Guerra do Vietnã, tendemos a pensar nos Navy SEALs americanos ou nos Boinas Verdes e, em menor grau, no SAS australiano. No entanto, o exército norte-vietnamita tinha suas próprias equipes de forças especiais e elas ganharam uma reputação tão temível quanto seus oponentes. Conhecidos como Bo Doi Dat Cong, que se traduz livremente como soldados em forças especiais, eles eram mais comumente conhecidos como sapadores, derivado de uma palavra francesa que significa enfraquecer ou minar. Para ser um sapador do NVA, o candidato precisava ser mais do que apenas resistente e resiliente. Ele também tinha que provar sua lealdade ao partido e o desejo por um Vietnã comunista unificado. Em 1969, o presidente vietnamita do Norte, Ho Chi Minh, delineou exatamente o que era necessário para ser considerado para a adesão a essa força de elite. Ao contrário de seus camaradas regulares da NVA e Vietcong que travaram uma guerra de guerrilha contra os exércitos americanos e sul-vietnamitas, armando emboscadas de patrulhas e realizando ataques de ataque e fuga, os sapadores, em vez disso, levaram a luta diretamente ao inimigo, penetrando onde os americanos se sentiam mais seguros, suas próprias bases, bem como desmoralizando seu inimigo. Isso tinha a vantagem adicional de que eles não teriam que lidar com esmagadores ataques aéreos americanos e barragens de artilharia, já que isso também mataria as tropas americanas, o que significa que os soldados defensores estavam por conta própria contra essa força determinada e mortal. As táticas dos sapadores iniciaram com o reconhecimento de alvos, muitas vezes escondidos na selva por dias, anotando defesas e o número de tropas aparentes. Tendo elaborado um plano de ataque, eles então entrariam sob a cobertura da escuridão e se aproximariam o máximo possível do inimigo, antes de abrir fogo, esperançosamente pegando-os de total surpresa. Atacando rapidamente, o objetivo deles era destruir um alvo específico na base, como aeronaves ou armas pesadas, ou alternativamente romper o perímetro, permitindo que as tropas regulares do NVA e Vietcong entrassem e causassem estragos, atirando sacolas de explosivos em bunkers e metralhando qualquer tropa infeliz que fosse pega ao ar livre. Tendo causado o máximo de dano possível, eles então se retirariam, antes que os americanos ou sul-vietnamitas pudessem trazer reforços para contra-atacar. Tal era a natureza deste trabalho especializado, que os sapadores estavam entre as forças comunistas mais bem treinadas e equipadas na Guerra do Vietnã. O treinamento de 18 meses incluía formação especializada para aqueles escolhidos para operações específicas de sapador. Além das equipes padrão de operações de campo, havia sapadores urbanos que foram treinados para infiltrar-se em grandes cidades e realizar assassinatos, sabotagens e espalhar propaganda comunista. Havia os sapadores navais treinados em infiltração fluvial, atacando as linhas de suprimento do Vietnã do Sul pelo Mekong. Talvez o ataque sapador mais conhecido tenha sido o realizado contra a base de apoio de fogo,
Maria Ana em 28 de março de 1971, comandada por 231 soldados americanos e 22 vietnamitas do Sul, a base foi abordada por um esquadrão de cerca de 50 sapadores, operando em equipes de 2 e 3 homens que cortaram a fronteira de arame farpado sob a cobertura da escuridão. Uma vez atravessados, as tropas NVA de apoio na área atacaram com morteiros, distraindo as forças americanas que desconheciam o perigo dentro de seu próprio perímetro. Os sapadores lançaram granadas de gás e sacolas explosivas em bunkers e tendas, causando imenso dano e matando 30 americanos e ferindo outros 82 ao custo de apenas 15 dos sapadores. As unidades Sapador foram mantidas após o fim da guerra e mantiveram sua reputação como algumas das forças mais duras e capazes do Vietnã. No entanto, hoje em dia, em vez de lutar contra soldados americanos, eles estão cada vez mais se tornando ativos em operações de manutenção da paz da ONU com uma força Sapador, se preparando para ser enviada para a ABA, um território de fronteira rico em petróleo, disputado por Sudão do Sul e Sudão em dezembro de 2021. A Força Aérea Norte-Vietnamita, ou NVAF, foi amplamente descartada como uma ameaça real ao avançado poder aéreo americano quando a Guerra Americana no Sudeste Asiático começou. No entanto, não demorou muito para que essa visão tivesse que ser reavaliada, pois apesar de ser pequena em número e equipada com aeronaves relativamente primitivas, a VPAF se mostrou bem, especialmente nos primeiros dias. Pode-se argumentar que isso teve mais a ver com as restrições impostas aos pilotos americanos do que qualquer coisa que os vietnamitas estavam fazendo. Mas o fato é que a NVAF era uma ameaça crível e produziu o ACE com a maior pontuação de todo o conflito. Nguyen Van Co nasceu em 1943 em uma família de orientação nacionalista. E aos 5 anos, seu pai e tio seriam executados pelos franceses. Crescendo perto da base aérea de Chu, ele desenvolveu um amor pela aviação. E então, se alistou na NVAF aos 18 anos, sendo selecionado para treinamento de piloto, que incluiu um período na União Soviética aprendendo a pilotar o caça, a jato MiG-17. Impressionante, considerando que até então ele nunca havia dirigido um carro. Após um curto período de volta ao Vietnã do Norte, ele foi um dos vários pilotos de elite escolhidos para retornar à União Soviética para aprender a voar e lutar no novo MiG-20, e um que estava equipado com mísseis infravermelhos K-13, uma cópia não oficial do Sidewinder americano. Em 2 de janeiro de 1967, foi enviado para combater em um MiG-20 e atacando uma formação de bombardeiros F-105 Thunder Chief, vistos como alvos fáceis para seus interceptadores. No entanto, quando sua força chegou, eles descobriram que era uma armadilha americana. Os F-105s eram na verdade F-4 Phantom II disfarçados de Thunder Chiefs. Na batalha, Nguyen Van Co foi forçado a ejetar após seu avião ser atingido. Isso forçou a NVAF a adaptar suas táticas ao combater os americanos. Então, em 30 de abril de 1967, Nguyen Van Co fez parte de uma formação que atacou um voo de F-105 Thunder Chiefs, derrubando com sucesso um pilotado pelo primeiro-tenente Robert A. Abbott. Em 23 de agosto, ele marcou outra vitória, desta vez sobre um F-4D Phantom II da USAF, depois que a NVAF armou uma armadilha habilmente para os aviões americanos, usando os MiG-17S mais antigos como isca. Em 18 de novembro do mesmo ano, ele reivindicou seu 5º avião americano, outro F-105, tornando-o oficialmente um as. No dia 7 de maio de 1968, ele participou de um voo de MiGs para interceptar Phantoms da Marinha dos EUA, mas teve que voltar à base por falta de combustível antes de se envolver. Contudo, outro Phantom surgiu diante de sua aeronave, ao qual ele prontamente abateu com um K-13. A tripulação conseguiu se ejetar. Pouco depois disso, sua 9ª vitória reivindicada, os EUA interromperam o bombardeio do Vietnã do Norte, impedindo Nguyen Van Co de aumentar seu saldo contra os jatos de ataque americanos. No entanto, não foi o fim de sua lista de vitórias. Os EUA levaram 2 drones voadores em voos de reconhecimento sobre o Vietnã do Norte, e estes se tornaram o foco principal das operações da NVAF, e Nguyen Van Co reivindicaria seu primeiro, um AQM-34 Firebee, em dezembro de 1969. Apenas alguns dias depois, ele derrubou outro. No entanto, essa reivindicação tem sido contestada,
pois suspeita-se que na verdade era um OV-10 Bronco operando perto da zona desmilitarizada que também foi perdido naquele dia. De qualquer forma, com ambos os lados confirmando pelo menos 8 vitórias aéreas em seu crédito, ninguém negaria que Nguyen Van Co foi o as com a maior pontuação da guerra. Ele continuou servindo na Força Aérea Popular Unificada do Vietnã até a velhice, antes que a saúde debilitada o obrigasse a se aposentar em 2002. O inimigo invisível sempre espalhou o maior medo no campo de batalha, e nas densas selvas do Vietnã havia muitos lugares para ambos os lados se esconderem enquanto se perseguiam e perseguiram um ao outro. Era o terreno de caça ideal para atiradores de elite, usando a vegetação para se esconder enquanto esperavam pacientemente que seu alvo de oportunidade aparecesse, para que pudessem desferir um único golpe mortal do nada. Conhecer o inimigo, é claro, uma das primeiras regras do combate. Mas isso era particularmente difícil para as agências de inteligência dos Estados Unidos ao lidar com o Vietcong. Havia pouco rastro de papel para identificar membros específicos, mesmo com fotos dos rostos dos inimigos, e frequentemente Vietcong eram codinomeados para identificação. Isso permitiu aos americanos construir um perfil de seu inimigo, para que pudessem rastreá-los melhor e entender suas táticas. No começo da participação do ZIA na Guerra do Vietnã, um franco atirador do Vietcong ganhou reputação temida entre os fuzileiros navais do ZUA na Colina 50 e 5 distrito de Duc Pho, Vietnã. Uma mulher e membro do Vietcong, apenas 2 coisas eram conhecidas sobre ela. Primeiramente, ela era uma atiradora de elite, sem misericórdia contra as tropas americanas e sul-vietnamitas. Não era tanto a habilidade dela com o rifle que a tornava tão temida, mas sim o que poderia acontecer com qualquer soldado ou fuzileiro naval infeliz que acabasse como seu prisioneiro. Uma de suas táticas favoritas era levar um prisioneiro para perto o suficiente de seus camaradas e proceder a torturá-lo da maneira mais brutal, para que seus gritos ecoassem na noite para eles ouvirem. Eles então tinham uma escolha. Eles poderiam sair de suas bases e tentar resgatá-lo, mesmo sabendo que ele estava praticamente acabado neste ponto, e potencialmente arriscar entrar diretamente em uma emboscada armada por sua equipe, ou eles poderiam deixá-lo morrer dolorosamente enquanto ouviam seus gritos. Eventualmente, ela recebeu o codinome Apache dos Marines, em referência às maneiras igualmente brutais com que a tribo norte-americana tratava os soldados brancos durante as chamadas guerras indígenas. É claro que Apache conhecia o poder do terror como uma arma. Em um incidente notável, um Marine que havia sido capturado por ela foi autorizado a voltar para seus camaradas, depois que ela terminou de trabalhar nele. Suas unhas haviam sido removidas, grandes áreas de pele haviam sido cortadas e seus ossos quebrados em seus braços a tal ponto que estavam furando a carne rasgada. Finalmente, como uma espécie de marca registrada, ela o havia castrado. Ele conseguiu chegar onde seus companheiros Marines estavam antes de morrer. Ela também era conhecida por cortar as pálpebras como troféus de suas vítimas. Do ponto de vista do ZUA, algo tinha que ser feito sobre o Apache. Rapidamente, matá-la se tornou prioritário e, em 1966, o renomado atirador de elite americano, Sargento Artilheiro Carlos Hathcock II, e seu observador, Capitão Eduardo Land, foram designados para localizá-la e eliminá-la. Foi um trabalho meticuloso, levando dias para finalmente localizá-la na selva, mas eventualmente Hathcock e Land localizaram uma mulher que correspondia à sua descrição, e ela estava carregando o rifle correto com uma mira. Ela acampava com 5 Vietcongs quando a equipe de atiradores de elite do ZEUA chamou um bombardeio de artilharia, focando na Apache. Quando o bombardeio começou, a Apache fugiu sem querer na direção de Hathcock, que disparou um único tiro de seu rifle Winchester 70 atingindo-a no pescoço. A mulher de aparência delicada caiu imediatamente no chão, mas só para ter certeza de que ela havia sido eliminada, Hathcock colocou mais uma bala em seu corpo. A morte de Apache melhorou muito o moral entre os fuzileiros navais na Colina 55, mas também ajudou a tornar Hathcock um alvo. De fato, as façanhas de Hathcock como atirador de elite o tornaram um alvo igualmente valioso para o Vietcong, e isso atraiu a atenção de outro atirador conhecido como Cobra. Para enviar uma mensagem a Hathcock, Cobra se aproximou sorrateiramente da base americana e matou um fuzileiro naval bem na frente da tenda de Hathcock, fazendo-o jurar vingança. Partindo em perseguição a Cobra Hathcock,
Suspeitou corretamente que estava sendo levado para uma armadilha e tentou flanquear o atirador comunista. Mas essa era a intenção de Cobra. Esperando pelos americanos, ele detectou o atirador e seu observador João Burke se aproximando pelo lado da trilha deliberada que ele havia feito, atraindo-os para sua armadilha. O fuzileiro naval atirou em Burke, foi atingido, mas salvo milagrosamente por sua cantina de água que absorveu o disparo. Presos em uma batalha de nervos, Hathcock e Cobra se perseguiram durante a tarde, escondidos na grama alta, até que Hathcock pegou um vislumbre de luz solar refletindo na mira de Cobra. Hathcock atirou, e a bala atravessou a mira e entrou no olho de Cobra, matando-o instantaneamente. E aí você tem os lutadores comunistas mais mortais da Guerra do Vietnã. Por favor, comente abaixo com suas opiniões e reações, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.